Boa tarde! É muito bom ter você aqui conosco novamente para essa segunda parte do nosso aulão preparatório para o Enem 2021. Eu sou o professor Rogério Eduardo e na aula de hoje nós vamos estudar nessa próxima meia hora geografia. E qual parte da geografia que nós vamos estudar então? Nós vamos trabalhar a geografia física, mais especificamente falando os fatores que influenciam o clima e também os principais tipos climáticos do nosso país. Bom, o primeiro fator que eu trago para vocês, desses que influenciam o clima, é a latitude, tá? O que é a latitude? Latitude é a distância em relação à linha do Equador. Ela é medida em graus, mas tome cuidado, não é o grau aqui da temperatura, tá? Aqui esse grau ele se refere à circunferência da Terra, tá? Detalhe, se você focar na nossa segunda parte da imagem, você vai ver ali que a latitude não é só uma linha, mas são várias linhas horizontais que cortam todo o nosso planeta. Essas linhas, elas foram criadas pelo ser humano para ficar mais fácil da gente conseguir diferenciar a latitude e os climas, mas tem algumas que são as mais importantes, tá? Que estão sendo mostradas aqui nesse mapa que eu trouxe para vocês, tá? Destaco a linha do Equador, tudo bem? Que é a da área central. Percebam que ela está na área central do nosso mapa. Por quê? Porque ela é a mais importante de todas, tá? Ela é o 0 graus. Ela é o início da nossa latitude, tudo bem? Ela é o primeiro paralelo. Ela está exatamente na área central do nosso planeta. E é a partir dela, quando nós vamos indo em direção ao Polo Norte ou ao Polo Sul no mapa, né? Então, vamos andando para cima do mapa ou para baixo, só que no mapa, na vida real, os pontos cardeais então, estão em outras localizações, né? Outros pontos. Nós vamos saindo das zonas de iluminação mais quentes e vamos entrando nas zonas de iluminação terrestre mais frias. Tudo bem? Por isso, então, que nós temos entre os trópicos a cor em vermelho destacada nesse mapa. Porque é ali aonde a Terra mais recebe raios solares do Sol. É também a área maior, então, da Terra. Então, além dela receber mais raios solares, ela vai receber os raios solares mais focados, tá? Lembrando que a Terra, ela gira em torno do nosso planeta, ela não é retinha, igual nós vemos muitas vezes, por exemplo, nesse próprio mapa mundi, tá? Nesse planisfério. Ela é inclinada, ela é inclinada em relação ao Sol e por isso ela recebe os raios solares de maneiras diferentes, com forças diferentes. Então, na área em vermelho, é toda a região mais quente do nosso planeta, com as médias de temperaturas mais altas. Fica entre os trópicos, por isso, zona tropical. Nós podemos chamar de zona tropical ou nós podemos chamá-la de zona intertropical, tá? É a que tem a média de temperatura mais alta. Saindo da zona tropical, nós entramos na zona temperada do norte ou zona temperada do sul, tá? As duas, elas estão em hemisférios diferentes, mas elas têm uma mesma característica. Começam nos trópicos e vão até os círculos polares, tá? No caso da zona temperada do sul, ela começa no trópico de Capricórnio e vai até o círculo polar antártico. No caso da zona temperada do norte, ela começa no trópico de Câncer e vai até o círculo polar ártico. Nessas duas regiões, na zona temperada do norte e na zona temperada do sul, as temperaturas tendem a cair, começam a cair. Em áreas próximas dos trópicos no caso, a média de temperatura é maior.
conforme nós vamos indo para o sul, por exemplo, então nós estamos, por exemplo, no Rio Grande do Sul. A média de temperatura, se nós pegarmos o Rio Grande do Sul, está na zona temperada do sul. E nós temos uma determinada média de temperatura. Quando nós vamos indo em direção ao sul, indo em direção ao círculo polar, mas ainda dentro da zona temperada, a média de temperatura vai diminuindo. Tudo bem? A mesma coisa ocorre no hemisfério norte. Por exemplo, na Flórida, nos Estados Unidos, a média de já dentro da zona temperada do norte, a média de temperatura é maior do que, por exemplo, no Canadá, na cidade de Vancouver, no Canadá. Tudo bem? Então, cada zona de iluminação ela vai ter uma determinada média de temperatura diferente. E nós vamos ver melhor daqui a pouco sobre essas médias de temperatura. Essa imagem que eu trouxe aqui para vocês, ela é perfeita para a gente conseguir observar essa questão de como a Terra recebe raios solares de maneiras diferentes. Se você observar na área central, é o local onde nós mais recebemos, a Terra, né, enquanto planeta, mais recebe luz do Sol. E conforme nós vamos nos afastando, percebam que a curvatura da Terra faz com que ela vá recebendo raios solares com menor intensidade, tá? E até menos raios solares. Tudo bem? E aí nós temos uma regrinha da latitude, para não esquecer. Latitude baixa significa áreas próximas da linha do Equador. Então, nós estamos falando da zona, da zona tropical. Tá? Então, baixa latitude, a média de temperatura vai ser alta o ano todo. Tá? Então, baixa latitude, média de temperatura alta o ano todo. E eu trouxe aqui para vocês um climograma. Nós vamos analisar melhor outros climogramas um pouquinho mais à frente, ainda na aula de hoje. Então, eu vou me atentar apenas a uma parte aqui do nosso climograma, que é a parte da direita. A parte que está em laranja. Percebam que nós temos ali na parte direita desse gráfico a cor laranja, que tem um símbolo representando a temperatura. Tá? Começa em 0 graus e, nesse caso, vai até o 30. Percebam que nós estamos falando da cidade de Manaus, no Amazonas, que está muito próxima da linha do Equador. Olha a média de temperatura da cidade de Manaus em um determinado ano. Percebam que a menor média de temperatura foi de aproximadamente 25 graus. Quais meses eu estou falando? Janeiro e dezembro. Nesses meses, nós temos as menores médias de temperatura. 25 graus, menor média, pessoal. Olha como a temperatura é alta. Por quê? Porque nós estamos próximo da linha do Equador. E aí nós temos uma previsão do tempo em Manaus, onde eu trago para vocês, ali no cantinho direito, né, a previsão do sábado, da temperatura máxima e da temperatura mínima de praticamente uma semana, né? E percebam que a temperatura máxima é de 31 graus no sábado e a temperatura mínima é de 24 graus. Então é uma média de temperatura pequena, né? Bom para pegar uma praia, não é verdade, pessoal? A outra regrinha da latitude é que quanto mais longe da linha do Equador, ou seja, em áreas de alta latitude, a temperatura se torna baixa. Tudo bem? Então, regrinha, alta latitude, média de temperatura baixa o ano todo. E eu trouxe para vocês também um climograma da Estação Científica de Pesquisa Russa na Antártica. Pode ser Antártica ou Antártida, tá, pessoal? A estação de Vostok. Como curiosidade, foi nessa estação, na década de 80, que foi registrado a menor temperatura do planeta, tá? Aproximadamente menos 85 graus. Percebam que esse climograma está
totalmente diferente do climograma apresentado anteriormente da cidade de Manaus. Por quê? Porque olha a linha que representa a temperatura. Olha na parte direita do nosso gráfico, nós temos as temperaturas negativas. E nos meses de inverno, vou focar aqui no mês de agosto, nós temos a menor média de temperatura, aproximadamente menos 70 graus. Essa foi a média de temperatura. Se a gente recordar, em Manaus, a menor temperatura foi de 25 graus Celsius. Perceberam? Nós estamos em dois extremos, na área mais quente do planeta num primeiro momento e na área mais fria do planeta em um segundo momento. E acho que vocês conseguiram observar essa diferença da latitude. Frio, né, pessoal? Muito frio. E para a gente melhorar um pouquinho, para que vocês consigam perceber um pouquinho melhor do que eu estou falando, também trouxe a previsão do tempo lá da Antártida. Na hora que foi feita a pesquisa, a previsão do tempo era que sábado nós teríamos menos 51 graus de temperatura máxima. E de temperatura mínima, a nossa temperatura é de menos 53 graus. Olha que clima rigoroso, não é? O outro fator que nós temos que influencia o que influencia o clima é a altitude, tá? Não confundir altitude com altura. Tudo bem? Por quê? Porque a altura é a medida da base de um local até o topo, até a parte mais alta. Então, se eu quiser, por exemplo, saber qual é a altura dessa parede, eu vou olhar do chão até o teto. Se eu quero saber qual é a minha altura, eu vou olhar do meu pé até a minha cabeça. No caso da altitude, ela é medida em relação ao nível do mar. Então, nós estamos falando aqui da altitude do relevo, tá? Que começa no 0 metros, nível do mar. Qualquer cidade no litoral brasileiro se encontra na altitude 0 metros, tá? E aí, conforme nós vamos subindo, essa altitude ela vai aumentando. E por que eu trouxe essa imagem aqui para vocês? Essa imagem é do Monte Fuji, no Japão, tá? Percebam que a influência da altitude aqui. Por quê? Parece que alguém passou o dedo na montanha e falou assim, daqui para cima vai ter neve, daqui para baixo sem neve. Não é? Percebam que ele não está todo nevado. Ele tem neve em apenas uma parte. Por quê? Por causa da altitude. Nós vamos entender isso melhor. Tudo bem? Então, ó, a altitude é a distância vertical em relação ao nível do mar, tá? Ela é medida em metros, certo? E aqui destaco para vocês o Monte Kilimanjaro na África, tá? O Monte Kilimanjaro se encontra na zona tropical. Só que olha o topo dele. Está com neve. Professor, mas a gente acabou de ver que a zona intertropical é a área mais quente do planeta. Sim, só que por conta da altitude, o topo do Monte Kilimanjaro ocorre neve, tem neve, tá? Existe uma regra que fala mais ou menos o seguinte: a cada 200 metros de altitude, nós vamos diminuindo 1 grau. Então, um alpinista, por exemplo, que está em uma determinada altitude, quando ele alcançar a altitude de 200 metros, a temperatura vai ter diminuído mais ou menos 1 grau. E aí nós temos uma regrinha, tudo bem? Qual é a regrinha? Quanto maior é a altitude, menor é a temperatura. Então, trocando em miúdos, quanto mais alto, mais frio. Tudo bem até aqui, pessoal? Deixa eu só tomar uma aguinha aqui, que a boca já secou. Um outro fator que nós temos que influencia o clima é a maritimidade e a continentalidade. O que significa isso? Significa a proximidade
com o mar, tá? Se está perto do mar ou se está longe do mar. Tudo bem? E isso influencia totalmente na amplitude térmica, tá? Trouxe um exemplo aqui para vocês. Cidade de Natal. Natal, saudade do que a gente ainda não viveu, né? Que delícia lá em Natal. Olha a temperatura. 29 graus a temperatura máxima e a temperatura mínima de 23 graus. Percebam, a temperatura máxima, a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima é de apenas 6 graus. Conseguem perceber? Isso significa que a amplitude térmica é pequena, tá? Por quê? Porque Natal é banhada pelo mar, certo? Comparando com a nossa cidade, nós estamos, bem longe, muito distantes do oceano, do mar. Concordam comigo? E aí, quando nós comparamos a amplitude térmica de sábado, nós temos que a temperatura máxima é de 29 graus e a temperatura mínima é de apenas 13 graus. Olha a diferença, 16 graus de diferença amplitude térmica. Por quê? Porque não há uma grande massa de água próxima para manter a temperatura. Como que funciona isso? É simples, pessoal. Vou dar um exemplo que vocês vão se ligar, vai ser tranquilinho. No verão, se vocês já entraram na piscina, por exemplo, ou então no mar, ou até no rio, tá? Em qualquer lugar que tenha água, que tenha sido aquecido durante o dia, vocês vão perceber que após as 6 horas da tarde, a água ainda está quentinha, está gostoso para entrar, né? Em compensação, isso no verão, né? No inverno, isso também ocorre, mas em menor quantidade. O que acontece? A terra, ela se aquece mais rápido, o chão, a terra, ela se aquece mais rápido, porém, ela dissipa esse calor mais rápido, ela perde esse calor mais rápido. Em compensação, a água, ela demora mais para se aquecer e ela demora mais para dissipar esse calor. Isso faz com que a temperatura do ambiente seja mais próxima, tanto a temperatura máxima quanto a temperatura mínima. Tudo bem? E o nosso outro fator que influencia o clima é conhecido como massa de ar. Então, são as massas de ar. E aqui eu trago especificamente para vocês as massas de ar que influenciam o nosso país. Tudo bem? São 5 as massas de ar que agem no nosso país. Agem o ano todo. Então, estão agindo neste exato momento. Tá? Nós temos 2 massas equatoriais, 2 massas tropicais e 1 massa polar. Dessas 5, 4 são quentes e apenas 1 é fria. Tudo bem? E aí, nós temos então, para a gente dar o pontapé inicial nas massas de ar, a primeira que surge na Amazônia, que é a massa equatorial continental, MEC. Ela é uma massa de ar quente e úmida ou chuvosa, tanto faz, tá? Você pode falar que ela é quente e úmida ou você pode falar que ela é quente e chuvosa, tá? Percebam então, se pelos lugares por onde ela passa, ela vai levar altas temperaturas e chuva. Tudo bem? E se nós dermos uma pequena analisada ali no nosso mapinha do verão, percebam que ela chega bem próximo do sertão. Muitas vezes, é ela a única fonte de água para as pessoas que moram no sertão nordestino. A outra massa equatorial que nós temos é a massa equatorial atlântica. Ela também nasce próxima da linha do Equador, assim como a massa de ar equatorial continental. Só que ela surge no oceano e não no continente. Por isso, MEA. Tá? Ela também é quente e ela também é chuvosa. Mas repare na área de atuação dela no Brasil. Apenas no litoral nordestino. Tá? Por quê? Por conta do relevo do interior, onde o relevo é alto e não permite a entrada de massas de ar.
no sertão nordestino. Por exemplo, no Nordeste, no litoral nordestino, chove uma quantidade considerável ao longo do ano, mas no interior, não. No sertão, não. Tudo bem? Outra massa de ar que nós temos, que também é quente, é a massa tropical atlântica, MTA. Essa massa ela ainda é quente, ela também é úmida ou chuvosa, porque ela surge no Oceano Atlântico, tá? E percebam a área de atuação dela no nosso país. Ela é muito limitada, tanto pela massa equatorial continental, quanto a massa tropical continental. Isso no verão. No inverno, ela é limitada pela polar atlântica. A outra massa de ar quente que nós temos, que atinge o nosso país, é a massa tropical continental. Como eu acabei de falar, ela também é quente, só que ela é seca, tá? Ela carrega seca. Ela surge no norte da Argentina, tá? Numa região mais seca, e chega até o nosso país. E a última massa de ar, que é importante aqui para nós, que agiu muito no nosso inverno esse ano, porque se vocês se lembrarem, finalzinho de agosto, nós tivemos temperaturas próximas do 0 graus, né? É a massa polar atlântica. A massa de ar polar atlântica é a única massa que atinge o nosso país que é fria, tá? Ela é fria, ela surge próxima do círculo polar, por isso, então, ela é fria. Tudo bem? E quais são as características de uma massa de ar? As massas de ar são grandes porções da nossa atmosfera, ou seja, do nosso ar, que têm as mesmas condições de temperatura, de pressão e de umidade, tá? E elas são totalmente influenciadas pela região onde elas surgem. Tudo bem? E já caminhando para o fim da nossa aula, nós temos aqui então os climas, tá? Nós vamos estudar os principais climas brasileiros. Quais são os principais climas do nosso país? O clima equatorial, o clima tropical, o clima subtropical, o semiárido, o tropical de altitude e o tropical atlântico. Desses, eu selecionei alguns para a gente entender melhor quais são as características desses climas. Tudo bem? Volto com vocês com o nosso climograma, tá? O que é o climograma? O climograma é um gráfico que nos ajuda a entender as características de um determinado clima. Trouxe aqui novamente, então, o climograma de Manaus, porque ele representa o clima equatorial. Já analisamos a temperatura, mas vamos relembrar um pouquinho. Eu acabei de falar que a menor média de temperatura foram nos meses de dezembro e de janeiro, com mais ou menos, aproximadamente, 25 graus. Então, nós temos que o clima equatorial é um clima quente. Primeira característica do clima equatorial. Olhamos apenas a linha, hein, pessoal? Não se esqueçam. Para que servem as barras, professor Eduardo? É simples, pessoal. As barras são as quantidades de chuva ao longo do ano. E se vocês observarem, as letras logo abaixo das barras representam os meses do ano. Tá? Então, num primeiro momento, nós analisamos a temperatura, nós olhamos o lado direito, tá? Que tem as marcações referentes à temperatura. Em compensação, quando a gente olha a chuva, nós temos que olhar as marcações do lado esquerdo, tá? Detalhe, olha o símbolo, milímetros, tá? Tá entre parênteses, milímetros. E do outro lado, a temperatura, o símbolo do grau Celsius, tá? E agora, então, nós vamos analisar qual é a quantidade de chuva no clima equatorial. Nós já vimos que ele é quente. Vamos ver se ele é chuvoso ou seco? Percebam que a nossa marcação ali da chuva vai de 100 em 100, sendo que o mês mais chuvoso nesse climograma foi o mês de março, com mais ou menos 450 milímetros em um mês. 450 milímetros, pessoal, é equivalente, é a mesma coisa que 45 centímetros. Isso em um mês. Percebam que o mês menos chuvoso
foi o mês de agosto, com aproximadamente 250 milímetros. E se nós somarmos todas essas quantidades de chuva dos meses, claro que nós vamos aproximar sempre, né, porque ele está indo de 100 em 100, então nós podemos sempre aproximar, vai dar aí pelo menos 3.000 milímetros de chuva anuais. Opa! Outra característica do nosso clima equatorial. Ele é um clima quente e ele é um clima chuvoso. Tudo bem? Vamos agora para o climograma da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, que é o climograma do clima tropical. Tá? A gente analisa primeiro, podemos começar tanto pela temperatura quanto pela chuva. Eu costumo começar pela temperatura. Vamos analisar então a linha. Percebam que agora, prestem atenção, que a temperatura está do lado esquerdo do nosso climograma e a quantidade de chuvas está do lado direito. Tá? Como nós vamos analisar a temperatura, nós temos que olhar para a esquerda. E nós vamos ver que a menor média de temperatura ocorreu no mês de inverno, no mês de julho, com aproximadamente 15 graus. Opa! Então, o inverno já é um pouquinho mais frio do que o do clima equatorial. Além disso, olha a chuva agora. Percebam os meses de verão, pegando o finalzinho de dezembro, janeiro, fevereiro e março. São os meses mais chuvosos do ano. O que significa que as características do clima tropical são quente, tá? É um clima quente. O inverno, a temperatura é amena, ou seja, é mais ou menos frio, não é nem tão frio e nem tão quente, tá? Porém, o verão é chuvoso e o inverno é seco. Percebam ali 3 meses do nosso inverno, junho, julho e agosto, onde a quantidade de chuva não passou dos 50 milímetros. Tá? Então, características do clima tropical, ele é um clima quente com verões chuvosos e invernos secos. Um outro clima importante aqui para a gente destacar é o clima semiárido, que atinge parte do Nordeste brasileiro. Olha, destaco aqui para vocês, pessoal, a quantidade de chuvas. E essa aqui já está esse outro climograma já está um pouquinho mais específico, ele está indo de 25 em 25. No caso, de novo, do lado esquerdo, a quantidade de chuvas. E percebam que o mês mais chuvoso foi o mês de abril, com aproximadamente 50 milímetros. Tá? O que isso significa? Que ele é um clima seco. Tá? Olha os meses de setembro, outubro e novembro. Praticamente não há chuva. Então, nós temos um clima quente e seco. Tá? Professor, você não falou o porquê que ele é quente. Se a gente observar lá no nosso climograma, nós veremos que a menor média de temperatura é de 25 graus. Então, ele também é um clima quente. E aí ele é seco pela falta de chuvas. Tá? Por conta daqueles fatores que influenciam o clima semiárido que nós vimos anteriormente. Além disso, para a gente já então, já estamos no finalzinho da nossa aula, eu trago para vocês o climograma da cidade de Bagé, no Rio Grande do Sul. Nós estamos falando então do clima subtropical. Tá? Olha a quantidade de chuvas dele. As barras estão próximas umas às outras. Os meses que menos choveu foi os meses de abril e de maio, tá? Com aproximadamente 100 milímetros. E o mês mais chuvoso foi o de setembro, com aproximadamente 140 milímetros. São 40 milímetros de diferença de chuva. Então, nós podemos falar que as chuvas do clima subtropical são bem distribuídas ao longo do ano. Por quê? Porque não tem uma discrepância igual ao clima tropical, onde chove muito em uma determinada época do ano e pouco em outra época do ano. Voltando para o clima subtropical, olha como ela já é mais bem distribuída. Tudo bem? E detalhe, ele é um clima frio, tá? Percebam ali que a média de temperatura mais baixa ocorreu no mês de junho
tá? Ficou ali próxima dos 12 graus a média de temperatura. Tudo bem? Então, características do clima subtropical. É um clima com as chuvas bem distribuídas. O verão, ele não é tão quente, a média de temperatura fica ali próxima dos 25 graus, porém, o inverno é um pouquinho mais frio do que o que nós estamos acostumados. Certo, pessoal? Encerramos, então, a nossa aula de hoje. Agradeço a sua paciência e a sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!